águas assola Porto Alegre. Guaíba, rio que banha a capital do estado do Rio Grande do Sul, cresceu com as chuvas torrenciais que há um mês caem impiedosamente sobre todo o território estadual e inundou as ruas e bairros inteiros da metrópole. Nas memórias arquivadas nos departamentos técnicos locais, dava-se como insuplantável a enchente que suportou a cidade no ano da graça de 1873. Hoje, porém, os técnicos autorizados afirmam com segurança que esta é superior a todas as que se verificaram neste estado. Direi apenas que a altura das águas acima do nível habitual atingiu no seu apogeu a 4 metros e 73 centímetros e adiantarei ainda que a altura das chuvas subiu a 619 milímetros num período chuvoso de 35 dias. Com isto, satisfarei os técnicos entendidos. Mas para os leigos que não possam aquilatar por estes dados a extensão exata do que ocorre, reservo quadros fortes, flagrantes e entristecedores da tragédia que veio sacudir violentamente o povo tranquilo e laborioso desta muito leal e valerosa cidade de Porto Alegre. Lancem a vista um momento sobre o porto da cidade. Vejam os armazéns, cheios de preciosos depósitos, que ficaram de imediato à mercê das águas do rio em ascensão. E saibam que dia e noite, com afinco, trabalhadores que foram pagos à razão de até 15 mil reais horários, procuraram salvar essas mercadorias, das quais depende muito o abastecimento da população citadina. A enchente inutiliza assim o primeiro ponto estratégico, vital para qualquer cidade. E os guindastes cinzentos, parados no ar como gigantes mortos, ficaram com os braços perdidos num gesto grande de inutilidade. A água barrenta e irisada que escreve esta página memorável da história de Porto Alegre continua a subir. Avança, serena, numa serenidade que inquieta, que intranquiliza. Passeio de bote pela Avenida Mauá, que é a artéria que dá o escoamento do movimento portuário e fluvial. Tem um aspecto de lagoa enorme. Sua impraticabilidade é um problema para a navegação de cabotagem, que ela serve em termos normais. Vejo importantes repartições públicas situadas na Avenida Mauá, já invadidas pelas águas. A Guarda-Moria da Alfândega, a Secretaria da Fazenda e as de Obras Públicas que ficam ao fundo. Órgãos imprescindíveis da administração pública impossibilitados de funcionar. Erguida à beira-rio, a casa de correção está inundada. Ao lado do presídio, assisto ao desastre provocado pela água nas oficinas de garagem do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. O expediente, porém, não sofre interrupção. Prossegue, se bem que provisoriamente, em plena praça pública. Utilizo-me de variados meios de transporte para colher de perto os flagrantes do flagelo nos bairros de São João e Navegantes. Informam-me que 50 mil pessoas, na sua quase totalidade operários, foram transportadas apressadamente com tudo que possuíam de mais valioso, levando ainda uma profunda tristeza e resignação. Foram para os acolhedores abrigos que o governo lhes preparou. Estes dois bairros, celeiros da metrópole, são como duas cidadezinhas abandonadas precipitadamente à fúria dos elementos que se avizinhavam. Um ar de tristeza apavorante cerca de luto este quadro desolador. É calamitoso que assisto. Procurei penetrar até os mínimos detalhes esta horrível tragédia e posso afiançar-lhes
que ela ultrapassa, não raro, os limites da imaginação mais refinada. Vejo reunidos os destroços das humildes residências proletárias e encontro logo após as ruínas de soberbas fábricas em que se construía a riqueza local e nacional, trabalhando titanicamente junto aos molhos do rio, que hoje se confunde com as avenidas que recortam esta zona tão duramente atingida. Assisto, ao lado desses industrialistas da zona marginal do Guaíba, ao desmoronamento de tantos e tão longos anos de esforços, e compreendo o verdadeiro sentido econômico e moral dessa catástrofe, assistindo, pois, ao espetáculo que nos proporciona água que leva cereais, víveres, manufaturas e mais que isso, ao longo de suas vidas preciosas, dedicadas ao engrandecimento desta pátria grande, generosa. Detenho-me mais tempo diante dos estabelecimentos Renner, que, como todas as outras pujantes indústrias localizadas nesta zona, sofre rudemente o tremendo flagelo. Estou diante de um dos mais audaciosos empreendimentos da perseverança humana. Recordo que esta organização, que abriga 3.000 operários e serve uma coletividade numerosa, nasceu de um cérebro só. E ainda mais, não serviu de meios materiais. Lembro a evolução meteórica desta indústria e tenho novos motivos agora para confiar na tenacidade dos que a ergueram. Ela é um símbolo do golpe que sofreu a indústria do Rio Grande do Sul durante este ciclo único na história continental. Mas retomará ânimo e prosseguirá, e será sempre uma grande ideia em marcha. Navego novamente em Voluntários da Pátria para atingir a estação central da aviação férrea do Rio Grande do Sul. É daqui que partem, em épocas normais, os trens que percorrem diariamente a extensa rede ferroviária do Estado, dinamizando o comércio e a indústria de todo este território, pelo transporte incessante das matérias-primas, desde a origem até os locais em que são aproveitadas. Em Diretor Pestana, registro mais alguns expressivos flagrantes do estrago pelas águas. Neste ponto está localizado um depósito de carros da aviação férrea. Máquinas poderosas, inúmeras locomotivas,
sobre cujo trabalho repousa o escoamento da produção de todo o Estado, permanecem agora como verdadeiros cavalos de ferro, imobilizados diante da força avassaladora dos elementos. Deparo mais um quadro sugestivo. O aeródromo federal parece mais um mar que um campo de aterragem. Aproximo-me dele pilotando uma lancha motor, pois a altura das águas assim o permite. Parece incrível, mas estou navegando em pleno campo de pouso de aviões. A Varig, empresa de transportes aéreos que serve o Rio Grande do Sul, tem seus hangares aqui localizados. Agora foi levada a transferi-los para o aeródromo da Air France, em Gravataí, a fim de nos suspender seu tráfego com o interior. Seus escritórios de emergência, a Varig instala-os à Rua dos Andradas. O aeroporto da Paner foi o primeiro a ser atingido. Os depósitos de combustível da cidade são pontos vitais que sofrem igualmente a visita das águas. Ficam desde cedo impedidos de fornecer o carburante aí depositado e do qual a população tanto precisa para movimentar automóveis e caminhões com que atender ao tráfego que cresceu anormalmente. O governo, em vista disso, vê-se obrigado a tomar medidas de racionamento para os combustíveis. Racionada a gasolina, imobiliza-se enorme quantidade de veículos pelas ruas não atingidas da cidade. Entre mentes, a usina elétrica é invadida pelas águas. Porto Alegre ficará sem luz durante 3 dias. O flagelo, porém, continua estendendo-se como um gigantesco polvo. Encontro a hidráulica municipal cercada pelas águas. A cidade ficará 3 dias também sem água potável. Esforços ingentes, porém, restabelecem esses serviços 80 horas após haverem cessado. Alastra-se a tragédia. Agora é a assistência pública, sediada à Rua Coronel Vicente, que se vê inundada. Transfere-se rapidamente e reorganiza-se no pavilhão Daltro Filho da Santa Casa de Misericórdia. Encontro a Prefeitura Municipal abandonada. Seus departamentos mais importantes tiveram de situar-se no Palácio do Governo do Estado. Navegando sempre, ora em bote, ora em lanchões, logo mais em seguros caiques, chego à Praça Senador Florencio, coração da metrópole. Todos os importantes órgãos públicos situados aqui, Correios e Telégrafos, Delegacia Fiscal, Caixa Econômica Federal, bem como o Banco Nacional do Comércio, veem as águas subirem a mais de 1 metro em seu interior. Os serviços postais estão completamente paralisados. As comunicações telegráficas ainda existentes são as do Rio, de São Paulo e Curitiba. Cercados de água até a cintura, dedicados funcionários procuram mantê-las, pois são as únicas possíveis neste momento angustioso, de vez que todas as estradas estão fechadas, que a pequena navegação é arriscada ao extremo e só permanece praticável a navegação aérea a fim de ligar Porto Alegre ao resto do Brasil. Todos os estabelecimentos de crédito estão impossibilitados de funcionar. Não há, portanto, a movimentação bancária indispensável. A esta altura, certifico-me da imensa sombra de incerteza que vai se apoderando dos habitantes, pelo que de catastrófico apresenta esta descomunal enchente. E estou cada vez mais certo de que a ninguém ocorreu esta possibilidade fantástica, a de navegar-se em pleno coração da cidade com 1 metro de profundidade. Na Praça Parobé, o Palácio do Comércio, centro das atividades comerciais da capital, também é impedido. Tudo o que vimos, porém, não basta. Um pavoroso incêndio é provocado pela água que atingiu enormes depósitos de carbureto da firma Seco e Companhia, a Avenida Júlio de Castilhos. Novamente em Gravataí, registro este aspecto dos frigoríficos aí localizados. Destes estabelecimentos sai, em tempos normais, grande quantidade de carne e seus derivados para abastecer a metrópole. Na Vila Assunção, começara a Prefeitura Municipal há meses atrás a construir providencialmente um ponto de atracação para o ferry boat que dentro de pouco tempo unirá a capital aos municípios fronteiros.
Digo providencialmente porque agora foi transformada a obra em execução num porto de emergência que permite não faltarem à cidade gasolina, leite e carne. Estabeleceu-se um tráfego incessante entre a cidade e os municípios vizinhos, assegurando-se assim o abastecimento regular de Porto Alegre. Vou encontrar também a Rua Sarmento Leite, antiga Conceição, mais um pitoresco porto de emergência. Há muitos outros instalados como estes, bastante movimentados, situado à Rua Ramiro Barcelos. Finalizo esta excursão pelos portos de emergência na Avenida Borges de Medeiros, centralíssima avenida, onde transitam, agora, dezenas de batelões, baleeiras, caiques e botes. Estes flagrantes dizem eloquentemente das proporções exatas desta memorável inundação. Sobre o governo, recaiu a enorme responsabilidade de socorrer de imediato as dezenas de milhares de vítimas do flagelo. Navegantes de São João despovoam-se em 3 dias. Mais de 50.000 habitantes desses populosos bairros viram-se na emergência de procurar abrigo e socorro público. A própria delegacia de polícia do distrito sofre igualmente a visita das águas. As autoridades são forçadas a abandoná-la e transferi-la. Delegado, inspetores, guardas civis, dia e noite, tendo como ponto de partida a Rua Pereira Franco, empregam-se nos trabalhos de salvamento das vítimas deste distrito puramente operário. Abro aqui um merecido parênteses. Quero referir-me ao esforço ingente da Polícia, do Exército Nacional, da Diretoria de Aviação Fluvial, da Brigada Militar, do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, da Capitania dos Portos, dos Tiros de Guerra, dos inúmeros particulares possuidores de pequenas embarcações, do pessoal de bordo dos navios surtos no porto local, todos empregando o máximo de seus esforços, em perfeita conjugação, no sentido de levar a cabo a tarefa de salvamento de milhares de pessoas, missão que levaram ao fim, sem descanso, sem desfalecimento, arriscando a saúde e a própria vida, improvisando meios que servissem ao objetivo procurado. As águas aqui subiram vertiginosamente. Milhares de indivíduos amanheceram neste e noutros bairros, mas especialmente neste, com a água à beira de seus leitos. A cheia desafia a intrepidez dos que a querem dominar, mas em vão. Poucas horas depois de soar o alarme, o governo fazia executar providências destinadas a sanar a gravíssima situação que se apresentava. Um movimento esplêndido de solidariedade humana tem lugar então. Porto Alegre em peso quer contribuir. 1000 residências privadas e inúmeras sociedades particulares se oferecem para recolher as vítimas da enchente. A população corre a subscrever donativos nas listas abertas à generosidade pública pelos jornais e estações de rádio. Estas últimas suspendem serviços normais e colocam-se com um meio de ligação permanente, informando, tranquilizando, mantendo enfim a comunicação de Rio Grande com o resto do Brasil. Farroupilha transformada em posto de socorro. Colchões, roupas, agasalhos, tudo ela recebe e distribui rapidamente às vítimas da enchente. A lista de donativos aberta através de seus microfones sobe em poucos dias a 160 contos. O governo instala em poucas horas mais de uma centena de albergues para os flagelados em prédios públicos, inclusive grupos escolares. A organização desses abrigos é perfeita. Sua direção está a cargo das autoridades. Equipamento militar de cozinha serve às necessidades da preparação de alimento para as 20.000 pessoas que o Estado abrigará enquanto perdurar a inundação de seus lares. O presidente da Liga de Defesa Nacional examina o almoço que vai ser distribuído. Está em condições. Cada albergado recebe agora sua ração abundante e sadia. A vida nos abrigos transita alegre e disciplinada. A petizada tem passeios e largos pátios onde se espraiar. Os homens têm um teto e amparo seguro onde esperar dias melhores.
Aos 90 anos, vovô precisou mudar de casa provisoriamente, mas é um homem forte e resoluto. No ginásio Anchieta, bem como em todos os outros estabelecimentos de ensino da capital, agasalham-se os flagelados. Este é um dos postos de maior movimento. Cerca de 800 pessoas são entregues aos cuidados dos padres jesuítas. Famílias inteiras instalam-se nas salas de aula deste vasto colégio. Realizam os padres uma centena de batizados e vários casamentos. A tragédia aproximou muitos seres. Encontraram-se aqui, ela 104 anos, ele 95. Casaram-se ontem. Para os lactentes, há em todos os albergues um serviço bem cuidado de distribuição de leite. Visito outro abrigo. É o Instituto de Educação com suas dependências adaptadas para este fim. O magistério público presta aqui, e nos outros grupos escolares, destacada colaboração com as autoridades. Dona Vani Cordeiro de Farias, digníssima esposa do interventor federal, acompanhada de inúmeras damas da mais alta sociedade porto-alegrense, percorre diariamente os diversos postos de socorro, levando às vítimas da enchente auxílios pecuniários e conforto moral da sua solícita assistência. Na Igreja Martim Lutero está sediado outro importante albergue. Também aqui pode-se observar a perfeita organização dos serviços que o Estado organizou com carinho. E continuo minha visita através de outros refúgios onde se recolheu 10% da população cidadina expulsa de seus lares pela água. No abrigo Dias da Cruz e mais tarde no ginásio Nossa Senhora do Rosário, deparo fisionomias bastante otimistas entre os flagelados. Sinto que todos estão satisfeitos com o tratamento que vem recebendo do governo por intermédio da Comissão de Socorro e Auxílio aos Flagelados. Testemunho mais um comovedor espetáculo de solidariedade na Casa de Correção de Porto Alegre. A padaria do presídio mobilizou várias dezenas de detentos que agora trabalham diuturnamente no preparo do pão que consomem os flagelados recolhidos nos albergues públicos. Saem daqui 30 mil pães diariamente. E que pães saborosos! Os presidiários preparam igualmente grande parte da alimentação que será distribuída em vários postos de socorro. Quando declinam as águas, alguns abandonam os abrigos e voltam às suas casas. Enquanto, porém, reorganizam suas vidas, o governo continua a prestar-lhes apoio e assistência. Todas as famílias recebem uma determinada quantia em dinheiro e diariamente podem recorrer a estes postos distritais, onde são entregues, de acordo com as necessidades de cada um, os víveres, gêneros, etc., precisos para sua manutenção. Noto que tudo é dado com fartura. Os gêneros são de primeira qualidade. O governo amparou devidamente o povo da cidade bicentenária. A comissão de técnicos especializados, enviada pelo presidente Getúlio Vargas para estudar as causas e os efeitos da calamidade presente, visita, em companhia do senhor interventor federal, as fábricas e as grandes indústrias mais prejudicadas com a cheia do Guaíba. A comissão estudará detidamente os problemas agora criados para a economia rio-grandense
e apontará depois ao chefe da nação as medidas destinadas a devolver ao Rio Grande do Sul o equilíbrio que esta tragédia veio destruir. A fábrica Renner é uma das que, em primeiro lugar, recebe a visita da comissão. A altura que a água atingiu neste interior foi de 2 metros e 30 centímetros, cobrindo dessa forma o valioso maquinário, bem como os quadros de distribuição da energia elétrica. Muito tempo será preciso para que este baluarte da indústria rio-grandense esteja novamente em condições de funcionar regularmente. Tenta-se o salvamento de numerosas peças de tecido atingidas pela água que chegou até os depósitos da fábrica Renner. Além das casimiras já prontas para o consumo, a água deteriorou os grandes depósitos de linho da mesma indústria. Na Avenida Farrapos, de 5,5 quilômetros de extensão, observa este espetáculo verdadeiramente inédito. A sua esplêndida pavimentação de concreto está transformada num secador de cereais. Dessa forma, o comércio atacadista procura salvar em parte os enormes prejuízos verificados. Novamente a bordo de um avião, dirijo-me ao bairro do Menino Deus. É dos que mais tem a lamentar a fúria do flagelo. Ruas e avenidas inteiras estão inundadas, ficando fechadas para o trânsito. A água consegue isolar grande parte deste arrabal. Distingo a ilhota, onde a devastação foi total. Centenas de casinholas de madeira ficaram irremediavelmente perdidas ou grandemente danificadas pelas águas. Aproximo-me de lancha até o orfanotrófio Pão dos Pobres, cujo Liceu de Artes e Ofícios teve prejuízos totais. Sigo pela Avenida Praia de Belas, entristecido pela ruína desta casa magnífica que abriga 300 rapazes sem família e que agora ficam também sem teto por muito tempo. Descortino os quartéis dos batalhões de caçadores da Brigada Militar e outras dependências dessa briosa força desalojada pela água. Esta é a Avenida Getúlio Vargas. Encontro-a inundada no trecho compreendido entre a Praça Garibaldi e a Rua Marcílio Dias. Avisto a Praça Garibaldi, com a estátua erguida ao herói de 35.
pitoresca Rua da Margem, das mais tradicionais de Porto Alegre, oferece este aspecto realmente desolador. Volto ao coração da cidade que sofre. Da Rua 7 de Setembro, posso recolher novos flagrantes da inundação no seu apogeu. Inclusive o Mercado Livre, outro ponto vital, se acha obstruído e paralisado. Servindo-me de variados meios de transporte, atinjo a Avenida Júlio de Castilhos e mais tarde a Rua Voluntários da Pátria, artérias de vários quilômetros de extensão. Elas representam uma cadeia contínua de grandes armazéns e depósitos que reúnem o alto comércio atacadista da cidade, de cuja atividade depende a evolução econômica da capital. E sou levado a concluir que a grande enchente que ora avassala Porto Alegre não determina apenas danos individuais e domésticos. Tenho presente o que significa para o Estado o tempo de que necessitarão o comércio e a indústria para fugirem à lógica e natural fase de vacilação e incerteza que se seguirá a esta calamidade. Pergunto-me até onde irá este ato industrial e comercial que paralisou ou entorpeceu por longo tempo as energias que fizeram com que o Rio Grande do Sul figurasse nas estatísticas com a produção industrial de 1 milhão de contos anuais. Medito um momento sobre os prejuízos que esta inundação trará ao erário público pelo decréscimo das rendas, logicamente proporcional ao desgaste da economia privada. E tenho agora diante de mim, com uma fidelidade chocante, as linhas gerais com que situar a dolorosa situação da economia rio-grandense no momento em que ela é atingida fundamente pelo maior desastre de que há memória no continente. A bordo de uma possante aeronave das Forças Aéreas Brasileiras, volto a contemplar os efeitos da cheia que assinalará indelevelmente este outono de 1941. A esta altura, Porto Alegre não é facilmente reconhecível. Lá embaixo, trabalha-se com energia para restabelecer o equilíbrio de atividades necessárias à vida da metrópole flagelada. Luta-se muito, multiplicam-se os esforços, reage-se finalmente, cada um de acordo com a circunstância, mas todos à altura da situação.
Antes de concluir esta reportagem, devo confessar ainda que todo o Brasil trouxe ao Rio Grande do Sul a melhor expressão de sua solidariedade e conforto moral e material. De todos os recantos deste imenso território, chegam diariamente às mãos do governo palavras de amizade e de carinho. E não só isso, mas auxílios valiosíssimos têm vindo até do exterior. O governo e a população estão comovidos com gestos de simpatia e solicitude que vêm recebendo de várias nações amigas. E a chegada a Porto Alegre de Sua Excelência o Sr. Arthur de Souza Costa, ministro da Fazenda, bem como de uma comissão de técnicos especializados, enviados por Sua Excelência o Presidente Getúlio Vargas, é outro penhor da objetividade com que é encarado este grave problema. Esta missão, destinada a avaliar os danos e as consequências da calamidade, traz ao Rio Grande do Sul a confortadora certeza de que toda a União se interessa pela desventura que a feriu e que, mais do que isso, o governo federal está solidário e disposto a enfrentar a tremenda contingência histórica que se nos apresenta.